Deus, Santo Pai, graças te damos, ó Deus, por mais esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para ouvir a tua palavra. Pai querido, Pai eterno, vem usar o teu servo, ó Deus, vem usar o teu filho para falar conosco por intermédio da tua palavra. Sabemos, ó Deus, que é o teu Espírito Santo que usa o homem. Por isso, ó Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha falar por intermédio do teu servo. Mais uma vez eu oro a ti e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o vosso assento. Feliz por mais uma vez estar na casa do Senhor, para junto nós adorarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós iremos ler alguns versículos da palavra de Deus, a partir do versículo de número 17. 1 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso 17. Eu irei ler, os irmãos acompanham, até o versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciar a morte do Senhor até que eu venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido, né? Todos os irmãos que estão aqui, creio eu, que conhecem. É o texto áureo da ceia. Lemos ele todas as vezes que vamos celebrar a ceia, não com extensividade, sempre ali a partir do verso 23, mas para entendermos um pouco o que Paulo estava querendo relatar ou falar,
foi preciso ler ali a partir do versículo de número 17. Embora essa carta de 1 Coríntios, ela seja chamada da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela não foi realmente a primeira epístola de Paulo, destinada a esses cristãos. Ele havia escrito outra carta e faz referência a ela. Paulo diz assim: já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Porém, não temos conhecimento de que? Do paradeiro desta carta que precedeu 1 Coríntios. Sabemos que esta carta não foi realmente a primeira carta. Paulo já havia falado, já em carta ele diz que já vos escrevi, e por algum motivo esta carta não chegou à igreja de Corinto, e sendo 1 Coríntios nomeada como a primeira carta. Nós sabemos, querida igreja, que embora a cidade de Corinto fosse uma cidade intelectualizada, ela era uma cidade bastante depravada sexualmente. Era uma cidade que tinha como deusa ali uma Afrodite, né? Que era uma deusa. Existia mil mulheres prostitutas que faziam cultos ali naquele templo. E Paulo, ele ali no ano de 56 depois de Cristo, ele escreve, passa 1 ano e 6 meses ali pregando o evangelho, anunciando as boas novas de salvação naquela cidade, e consegue ajuntar um número expressivo de irmãos. Mas aqueles homens, aquele povo, eles estavam assim meio que um pé na igreja, um pé no mundo. É aquele famoso crente Raimundo, né? Estava um pé na igreja, um pé no mundo. E Paulo, ele escreve por carta, estando lá em Éfeso, a igreja de Corinto, por saber das picuinhas, por saber das dissensões, das divisões que estava havendo dentro da igreja de Corinto, havendo dentro daquele rebanho, daquele grupo, que outrora ele passara 1 ano e 6 meses lutando, trabalhando, evangelizando para conseguir reunir aquele rebanho. E agora Paulo fica sabendo do que estava acontecendo. Na igreja de Corinto existia prostituição, tinha prostituição, homossexualidade e carnalidade. Eu quero destacar aqui só a carnalidade. Além das práticas sexuais desregradas, havia muitas divisões internas. Os crentes estavam entrando em contendas, levando suas queirelas aos tribunais do mundo. Havia sinais de confusão a respeito do casamento e incompreensão a respeito da liberdade cristã. Os crentes ricos embriagavam-se na ceia e os pobres passavam fome. Havia confusão com respeito aos dons espirituais, a ressurreição dos mortos e as ofertas. E é aqui que eu quero ler novamente, pausadamente com os irmãos. A epígrafe desse texto vai dizer instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. No versículo de número 17, Paulo diz: nisto, porém, vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Paulo estava dizendo: vocês não estão se ajuntando, não é para melhor, mas sim para pior. Que negócio é esse? Se ajuntar, se reunir para participar da ceia é uma coisa louvável, é uma memória. Nós estamos se reunindo para lembrar daquilo que aconteceu lá no passado. O quê? Irmão Fabiano, a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, o seu sangue derramado por mim, louvado seja o nome do Senhor, e por todos, bendito seja o nome do Senhor. Paulo estava dizendo: eu não vos louvo,
Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, quanto vos ajunteis não para melhor, e sim para pior. 18, porque antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Eu não vos louvo porque está tendo divisões, dissensões, práticas que o Senhor não aprova. Versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. 20, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Paulo estava aqui afirmando, ele não estava fazendo uma pergunta ou uma interrogação, não. Ele estava dizendo, quando vocês estão se reunindo, veja que tem um ponto, de sorte que, quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a mesa do Senhor. Versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma, ele afirma, porque dessa forma vocês não estão se reunindo para comer. Por quê? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Os ricos estavam se embriagando, que nós lemos lá no comecinho, os ricos da cidade de Corinto, os ricos que estavam na igreja, eles se embriagavam na ceia, e deixavam os pobres com fome. Era o que estava acontecendo, e Paulo estava aqui falando para a igreja de Corinto. Versículo de número 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Agora que ele faz uma pergunta, vocês não têm casa aonde vocês possam comer e onde vocês possam beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Vocês não têm casa para comer, para beber, ou vocês menosprezam a igreja e envergonham os que são pobres, os que não têm nada? Nisto certamente não vos louvo. 23, porque eu recebi, aí ele fala que eu, Paulo, servo de Cristo, apóstolo do Senhor, ele está afirmando aqui, dizendo, porque eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Na noite em que o quê? Em que foi traído. Ele estava dizendo assim, Jesus, mesmo sendo traído, na noite da sua traição, na noite que traíram ele, mesmo assim ele tomou o pão e o partiu e deu a vós. Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. 24, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Porque, semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança em que? No meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Jesus estava dizendo, todas as vezes que vocês estão fazendo isso, fazei em memória de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de haver ceado também, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes. Todas as vezes que nós bebemos este cálice, nós estamos se lembrando da aliança, do pacto. Louvado seja o nome do Senhor. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, nós anunciamos a morte
do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes que nós participamos da mesa do Senhor, nós estamos voltando a memória lá para o futuro. Estamos nos lembrando do sacrifício, da morte que o nosso Jesus, do sofrimento que o nosso Cristo passou na cruz do Calvário, sendo espancado, açoitado, tendo o seu corpo dilacerado. Nós estamos participando da mesa, estamos nos lembrando que um dia Ele morreu na cruz do Calvário, derramou a última gota de sangue para que eu e você hoje estivéssemos aqui para participarmos da carne e do corpo, do sangue e do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, em símbolo que é a ceia, a santa ceia do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E feliz estamos, feliz devemos estar e alegres, porque nós temos o privilégio de nesta manhã, início de tarde, estarmos aqui para participarmos da ceia do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Por isso aquele que comer, 27, por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora, um versículo muito importante. 28. Examinai-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinai, a Bíblia está dizendo assim: examinai, pois, o homem a si mesmo. E depois diz o quê? E assim coma. Tem gente que está se examinando e está deixando de comer, irmãos. Tem gente que está se examinando e eu não posso. Se você tem esse peso na mente, chegue para o seu pastor, comunique com ele, fale com o seu líder, mas não deixe de participar do corpo e do sangue de Cristo, porque você teve um atritozinho com sua esposa, porque você teve um atritozinho com seu esposo, porque você falou algo no dia da ceia com seu filho. Pare com isso. A Bíblia está dizendo para você examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma, participe. O que mais o diabo quer que você faça essa autoanálise e tenha um peso na consciência e não venha participar da ceia. Não faça isso, envergonhe-o. Faça uma análise e diga: eu estou apto para participar, porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice do Senhor. Versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não participe sem fazer uma autoanálise. Não participe sem se analisar. Peça perdão e depois participe. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o verso 30 diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, nós temos visto denominações que tomam a ceia depravadamente. Igrejas que estão ensinando o povo: não venha. É jovem que namorando, às vezes não é nem cristão. Uma jovem cristã namorando com um mundano. Aí vai para determinadas igrejas que tem por aí. Aí sentam, vão servir a ceia. Não, ela toma, eu também tenho que tomar. Estão em pecado e tomando, não são batizados, estão tomando a ceia. Que negócio é esse? Qual é a Bíblia que esse povo está lendo? Qual é a palavra de Deus que este povo está ensinando para o rebanho? Precisa haver uma autoanálise, uma reflexão, para que possamos participar da mesa do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. O Warren Wiersbe
destaca 4 pontos que Paulo ensinou sobre a ceia que devemos ainda hoje observar. Sempre que nos reunimos ao redor da mesa do Senhor, devemos, primeiro, olhar para trás. 11:26, comer o pão e beber o cálice é olhar para trás, para a cruz de Cristo e anunciar sua morte. Lembrando porque, como e por que em Cristo o centro da ceia morreu. Ele morreu por você e por mim. Ele morreu por nós. Por isso que nós devemos olhar lá para trás. Estamos aqui participando, vamos olhar o que aconteceu lá atrás para nós chegarmos até aqui. Para a frente, no versículo 28, Paulo exorta: examine-se, que nós acabamos de ler, examine-se, pois, o homem a si mesmo, em vez de examinar e julgar a vida alheia. Examinemos e julguemos a nós mesmos, o coração e a vida. A ordem é: examine-se e coma, e não examine-se desde comer. A ceia é um instrumento de cura, reconciliação e restauração. Aí as pessoas não estão comendo, não estão participando, aí estão vivendo amarguradas, ceia após ceia. Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Pensa que não? Está lá no mundo. Faça isso não. Examine-se e participe. Para dentro. Quarto, ao redor. 33 e 34. Naquele tempo havia a festa do amor, que é amor, o ágape, na qual os crentes traziam iguarias de casa, mas alguns não esperavam os irmãos. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam sobras. Os ricos traziam, se embriagavam, comiam igual um elefante, aí ficava com o bucho, olha o tamanho, embriagados. E quando os menos favorecidos chegavam, acho que ele estava dizendo: rapaz, deixou comer menos daqui as migalhas. Aí Paulo vem e dá essa cajadada, ensinando: tem que ser assim, assim e assim. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A festa do amor, ágape, na qual os crentes traziam iguarias de casa, mas alguns não esperavam os irmãos. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam sobras. Outros passavam fome. Não temos a festa do amor, mas temos o princípio. Quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor para seu irmão que está perto de você. Tem alguém faltando? Você vai olhar para o lado e vai dizer: está faltando alguém. É o amor ágape, é o primeiro amor, irmãos. Está faltando alguém e eu preciso ir atrás deste alguém que está faltando, para que na próxima ceia ele esteja aqui comigo para poder participar da mesa do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Mas temos o princípio, tem alguém faltando. A ceia é um monumento, é um momento de comunhão. Somos um só pão. É isso o que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a ceia. Devemos procurar o Senhor e os irmãos. Devemos encontrar-nos com o Senhor e com nossos irmãos. Na ceia, os céus e a terra se tocam. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, não deixe de participar da ceia do Senhor. Não é para vir só nos cultos ceia, não, porque tem uns irmãos que é só os cultos, é o crente ceieiro, né? Não faça isso não. Tem o crente, eu virei um crente domingueiro por causa dos trabalhos, pastor, mas o sangue de Jesus tem poder. Nós sexta estava aqui e agora nós moramos em Urabel, estamos caçando um meio de vir pelo menos aqui para Estrate, ficar mais perto do pastor. E nós estamos orando a respeito disso, que nós só estamos vindo nos domingos, irmãos. E esses dias atrás estava difícil de vir até para EBD, mas o nosso superintendente deu uma, né? E nós, graças a Deus, 7 horas eu pulo da cama, acorda essa gurizada aí, que não é fácil não, viu? Lá o carro pula e acorda, já chama todo mundo, já está acendendo as luzes, fazendo barulho zoado. Bora que nós vamos chegar atrasados. Elas sabem lá que eu sou agoniada, 7 horas o celular toca,
O corpo diz, fica mais um pouquinho, mas não dá tempo. Só de Orabelo para cá é quase uns 40 minutos. 42 minutos. Aí se dormir mais um pouquinho na cama, não dá tempo não. Amém, meus irmãos? Então, examine-se e não deixe de comer. Participe da ceia do Senhor. Ficamos sobre os nossos pés. Vamos orar. E já devolvo a direção para o nosso pastor. Glória a Deus. Quantos precisam de oração? Glórias a Deus. Oremos uns pelos outros. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somos gratos a Ti, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para podermos participar da ceia do Senhor, deste memorial. Meu Deus, aqui nós nos lembramos o quanto o Senhor tem nos amado, nos amou, Senhor, derramando a última gota de sangue na cruz do Calvário, tendo o seu corpo dilacerado por amor a uma humanidade que não merecia. Meu Deus, a tua graça, o teu amor nos alcançou. E nós somos felizes e alegres por isso, Senhor. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa os nossos erros, meu Senhor. Ajude o teu povo, a tua igreja. Papai querido, que o teu povo, que os teus filhos, meu Senhor, venham fazer uma autoanálise. Que eles se analisem, meu Senhor. Examine-se, meu Deus, mas não deixe de comer. Participe da ceia do Senhor, deste memorial, meu Pai. Te pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém.